quería presentarlo al doctor Emilio Banucci, que de verdad tuvo la diferencia, viene de Brasil, con muy buen humor, como todos los brasileños, siempre alegres, falta que nos vaya un poco. Profesor de nutrición de la Escuela de Medicina de San Pablo, Riverario Preto. Él habla portuñol y yo trato de hacer un portuñol medio atravesado. Y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, SUNA. Eso es lo que nos dijo, pero la verdad que es una persona que investiga y trabaja muy bien y bueno, nos va a dar no solo la charla para informarnos, sino su experiencia, y creo que eso es lo más valioso. Gracias, doctor. Adelante. Yo quería decir que estoy muy agradecido por la invitación. Es un gran honor estar hablando para ustedes. Yo sé que hay gran responsabilidad por este tema, porque hay personas que son expertos aquí. Voy a hablar en una lengua totalmente desconocida en Buenos Aires, que es un ítalo-portuñol con algunas palabras en inglés. Y algunas de las veces imposible de entender. Pero perdón por esto. Yo voy a intentar hablar de una forma más sencilla. Este es el tema que nos invitaron. La estrella hoje es la frutosa. Entonces no vamos a hablar mucho del hígado, pero más con la frutosa. Es un tema que están todos ustedes ya conocen los personajes que vamos a hablar con los hidratos de carbono. Vamos a hablar de monosacáridos e especificamente de la frutosa e de la sacarosa, que tem um componente como la frutosa. Então, essa é a definição bioquímica deste evento. As principais fontes alimentares estão descritas. As frutas, claro, todos sabemos. Eu não sei se essa é uma palavra que existe em espanhol, pero este é também a estrela da noite, que é um árabe de maíz. Então, que é uma fonte muito importante de frutose que é muito utilizada. Vamos volver a falar dele depois. E a sacarose. Então, essas são as fontes alimentares que eu penso que todos já conhecem. A glicose e a frutose, que é uma comparação que todos tentamos fazer, as diferenças são apenas estruturais. A posição de los átomos estão em uma variação simplesmente espacial. E a glicose e a frutose têm os mesmos valores atômicos, então, pero estas diferentes posições proporcionam uma diferença muito importante entre elas, né? Que é toda a motivação de que vamos falar. O valor calórico é o mesmo, que isso é importante, 4 quilocalorias por grama, pero a glicose e a frutose começa com uma diferença importante, que a frutose é muito mais dulce, very sweet. Então, é muito comparável com a glicose. Então, também eu penso que todos conhecem. E se poderíamos comparar
poder edulcorante do açúcar com todas as fontes que utilizamos em os alimentos, em la alimentação, vamos ter aqui que a frutose é o mais edulcorante e tem um poder quase 3 vezes mais que a glicose. E aqui está nossa fonte importante que vamos falar hoje, que é quase a metade da frutose solamente, porque há uma mescla, uma diluição que é utilizada na alimentação. Bom, uma de outras diferenças, isso também todos nós sabemos, o índice glicêmico, que é uma medida de la diferença, vamos a ver que o índice glicêmico é diferente de glicose e sacarose. Então, a frutose não promove um estímulo tão importante da secreção de insulina rapidamente. Então, há uma diferença, um tempo de absorção e metabolização intestinal que é diferente. E essa é também uma diferença importante. Bueno, todos nós conhecemos esse mecanismo de regulação da glicose, insulina e glucagon. Estes que ocorrem normalmente quando nós ingerimos a glicose. Há um estímulo do pâncreas e há um armazenamento hepático, e quando necessitamos de glicose para as funções cerebrais, quando alguém pensa que está pensando, e muitas vezes não, por exemplo, os políticos brasileiros, então precisa de glicose. Talvez precise de mais coisas, mas a glicose sim. E, então vamos liberar a secreção e há um contra-ajuste disto automaticamente. Com a frutose não existe esse mecanismo. Então, mas também uma outra diferença, que é importante em todo o processo metabólico. E vamos ver que o metabolismo de frutose vai adotar uma via diferente de glicose e frutose. E o denominador comum do metabolismo de frutose é a produção de ácidos graxos. E há vários autores, na publicação mais ou menos recente disto, que diz que o consumo excessivo de frutose conduz a uma saturação do caminho glicolítico e a formação de grandes quantidades de acetilcoenzima A, que incrementa a biossíntese de ácidos graxos, provocando a acumulação de graxas. Então, cá está o mecanismo bioquímico da produção de ácidos graxos. Então, começamos a falar não somente da frutose como um componente alimentário de produtos dos alimentos, mas também como na produção de graxas. E isso é o motivo que vai a conduzir a esteatose. Uma outra diferença muito importante é que a frutose não suprime a grelina. Então, há como não há o mecanismo de frear a alimentação. A informação retrógrada não se hace, então as pessoas não têm a saciedade, continuam ingerindo porque não têm a saciedade, é diferente do que acontece com a glicose. Né? Então, tem o mecanismo que a leptina é considerada um sinal adipostático,
Então, a frutose não estimula a insulina e leptina. Este é o mecanismo cerebral central que coordena o metabolismo de frutoses. Então, este é essencial para a produção de esteatose. Há trabalho relativamente recente com auxílio da neuroimagem que mostram que a frutose não promove a saciedade. Cá está uma comprovação de imagens neuroendócrinas que comprovam uma vez mais a diferença de metabolização entre elas e os caminhos metabólicos diferentes que se andam dos hidratos de carbono. Bom, há também forte vínculo com a obesidade, diabetes e enfermidades cardiovasculares. Então, estou añadindo componentes nesta. Então, a frutose como hidrato de carbono, que tem um papel, depois tem a produção de graxas, e depois tem componentes que participam de várias enfermidades que nós outros conhecemos hasta agora. Então, esse é um caminho que vamos seguindo para tentar mostrar. Então, a frutose é lipogênica. E há uma diferença que somente 3% da glicose promove uma lipogênese no fígado. E a frutose, com as setas que se mudaram de lugar, porque de Brasil até Argentina mudou. Não é problema. Então, vamos a ter uma hiperlipidemia no período pós-prandial e vamos ver que há uma diferença importante. Com a ingestão de frutose, há um aumento de triglicerídeos até um período de 7 horas em período pós-prandial. E com a glicose isso não ocorre, não tem esse acúmulo de lipídios pós-prandial. Então, vamos ter uma maior dificuldade na metabolização de frutose. Bom, e os mecanismos que induzem a lipogênese têm crônica e agudamente os mecanismos que, na verdade, são a provisão de triose fosfato com acetilcoenzima A, que então há uma estimulação desta produção de lipogênica e aqui mais um componente importante que são os genes lipogênicos, que são estimulados, a expressão dos genes são estimulados e conduzem à produção de lipídios, de graxas. Especificamente, este é um gene importante no metabolismo de graxas e que mantém uma expressão ativa. Bom, o excesso da oferta de frutose ao hígado, através dos vasos linfáticos, vai provocar uma maior oxidação, que todos sabem, a oxidação de graxas na célula hepática, e isto vai ter uma resistência à insulina e vamos ter a esteatose. Então, chegamos ao outro componente importante de nossa charla hoje pela noite, que é a esteatose. Estes são os mecanismos que levam à produção. E tem uma diminuição da exportação de VLDL, que também ocorre quando temos um excesso, uma oferta excessiva de frutose. Bom, esses da esteatose são um quadro histológico ou histopatológico da esteatose. Vamos atender as células globosas, com o núcleo rechaçado
para a periferia das células. E este é o quadro típico. Este é, evidentemente, um fígado normal. Então, esse é um achado histopatológico. Eu dizia que, até alguns anos atrás, a esteatose era um achado, um hallazgo que, pelos patologistas, que não teria muitas consequências. A vezes, não é necessário intervenir, as pessoas vão ter isso vai regredir normalmente até o hígado normal. Mas agora não é mais assim. Agora, os conhecimentos avançaram muito e vamos a ter esta situação que, na minha opinião, é o mais tenebroso das informações, esta aí, que está acá, que temos a partir da oferta de frutose em grandes quantidades, um fígado normal vai se tornar esteatótico. Depois da esteatose, 40% das pessoas, em um período de 8 a 13 anos, vão ter a esteatohepatite, que é já uma situação um pouco mais grave, uma enfermidade um pouco mais comprometedora da função hepática. Destes, 25 a 50% em 8 a 13 anos vão ter fibrose ou cirrose. Então, isso é muito sério. 7% desses vão ter um carcinoma hepatocelular. 20% vão ter morte, em consequência à insuficiência da função do hígado, e 50% deles vão requerer um transplante de hígado. Este é certamente um evento muito sério que se pode começar desde o princípio até o final da cadeia. Até este ponto de esteatohepatite, há possibilidade de regressão para níveis normais da função hepática. A esteatose pode regredir se o mecanismo de precipitação da injúria que acomete a função hepática se paralisa, cesse, se interrompe. Senão, vai haver uma progressão séria. Então, este é um quadro até fibrose e começando a cirrose. Então, este é todo o quadro, todo o problema que podemos anunciar para vocês, do ponto de vista de nutrição e do ponto de vista de enfermidades, ponto de vista médico. Isso é todo esse o panorama que podemos ter. Bom, há várias pesquisas, vários estudos que han tenido como objetivo estudar a frutose como possibilidade de comprometimento da função hepática. E então estou agora fazendo uma propaganda de alguns estudos que hicimos em nosso grupo e que oferecemos para ratas ou ratones por 3 meses diferentes quantidades de aceite de pescado com a frutose. Mas o principal que queria mostrar é o nível de triglicerídeos em hígado com ratones que receberam frutose por 3 meses. É completamente diferente. Então, está experimentalmente demonstrado, não somente por esse trabalho, vários outros, mas este é mais um deles que pode ser utilizados para comprovar isto.
Estes são os índices que se utilizam para o diagnóstico de doença metabólica. Então, esse é um trabalho de nosso grupo que está sendo publicado agora em 2015. Também desse mesmo trabalho, nós estudamos a expressão de genes que estão ligados com a produção. Aquele gene lipogênico que estávamos falando alguns minutos atrás. E que mostramos que há uma expressão significativa, importante, quando se estuda os ratones, o hígado de ratones que receberam frutose. Este é mais um outro trabalho que está sendo publicado atualmente, que se estudou a expressão hepática de los genes que expressam a enzima ácido graxo sintase. E vamos ver que os ratones que receberam frutose têm uma expressão muito diferente, muito mais significativamente expressa com mais intensidade durante um período de 90 dias recebendo frutose. Então, é mais uma contribuição que podemos mostrar com o trabalho de nosso laboratório. Este é um outro também trabalho de nosso laboratório que com sacarose, 70% de sacarose que acordam que tem um componente de frutose e que também há um acúmulo significativo de triglicerídeos a nível de hígado e também de acúmulo na superfície cardíaca. Bueno, este é um outro aspecto que é conhecido desde 1980, portanto, há tantos 20 e tantos anos atrás, que a frutose causa resistência à insulina. Então, começamos a falar de síndrome metabólico. Então, estamos mostrando aqui que a resposta é diferente. Há uma piora de 25% do metabolismo que está involucrado com a metabolização de frutose. Então, esse é um trabalho que sido publicado há alguns anos e se procura descrever os mecanismos que produzem a síndrome metabólica relacionada com a questão de frutose. Então, essas são as possibilidades. A frutose com lipogênese, dislipidemia, lípidos vão sendo produzidos, mecanismos como radicais livres, que é uma descrição muito comum também nesses mecanismos. Aumenta a produção de triglicerídeos corporal e visceral. E há um autor que descreve que a causa de síndrome metabólico é a hiperuricemia. É um trabalho de 2006 que se pode compatibilizar. E isto é a síndrome metabólica evidenciada com estudos de isótopos ativos, que também é uma forma incontestável de mostrar a presença de triglicerídeos. Bom, então estamos agora com síndrome metabólica. Há vários trabalhos. Eu separei este porque é um trabalho importante que
vai a tentar mostrar quais são os são os mecanismos que produzem a esteatose. Então, ratones foram tratados com frutose e mostram aqui um aumento do peso do hígado e da relação com os outros órgãos do organismo responsáveis pelo aumento de triglicerídeos no fígado. E também a resposta de enzimas hepáticas que comprovam a alteração da função hepática. Bom, então, preliminarmente, o que acontece é estes autores fizeram estudos com ratones que tinham uma modificação genética. Havia os ratones, o termo é wild, como sem tratamento, e o grupo de ratones que havia uma modificação de receptores nas células hepáticas. Esses receptores são da membrana das células de Kupfer. ¿Se acuerdan das células de Kupfer? Que é um macrócito que é responsável pelo combate aos invasores, ou toxinas, ou bactérias. Então, é muito importante. Então, esses ratos são modificados e não tinham os receptores. E aí, comparado com os wilds, que são os sem tratamento. Então, vamos mostrar aqui que 30% de fructose em la dieta provocou um acúmulo de grasa, mais especificamente nos ratones wilds, né, que está aqui. Também em los modificados, pero mais importante em los selvagens. Selvagem. Então, o principal objetivo era mostrar a frutose modifica as bactérias do trato digestivo. Esta modificação vai permitir uma modificação da permeabilidade intestinal e vai ser levados pela via portal ao fígado. Estes vão ter duas possibilidades. Em los wild vão ter o macrócito funcionando normalmente. Os que não têm modificado não estão funcionando normalmente. Então, a hipótese destes autores é que havia uma modificação das células e modificação da permeabilidade intestinal e, portanto, havia uma detecção de endotoxinas que não haviam sido modificadas pela presença de los macrócitos. Então, vamos ter diferentes modificações de la peroxidação lipídica, que é o mecanismo, então, involucrado, además do aumento da permeabilidade, também a estimulação dos radicais livres, que então está mostrado aqui ter uma diferença muito importante da lipoperoxidação, medida por estes componentes aqui, e também de óxido nítrico também, que está involucrado no mecanismo de dilatação dos vasos, ligados com a produção de radicais livres. Então, esse é outro mecanismo associado que esses autores han mostrado.
E também utilizando parâmetros como o TNF-alfa, do RNA, a expressão do RNA, conseguido mostrar que havia uma resistência à insulina. Então, mais um mecanismo, são 3 mecanismos involucrados no aparecimento da esteatose. Então, la modificación de la función intestinal con producción de bacterias, la intoxicación de las células, a presença de radicais livres e a resistência à insulina, que está claramente mostrada aqui. Então, são os mecanismos que são conhecidos e que se estudam hasta agora. Então, esse é todo o panorama de esteatose. Não vamos para nossas casas aún, vamos esperar um pouco mais, tem alguns outros slides, mas este é todo o componente da esteatose e os mecanismos que são conhecidos. Os fatores associados, então, na clínica, as pessoas podem confirmar isso com a experiência própria. Então, a obesidade, diabetes, hiperglicemia, perda de peso muito rápida, né, ayuno, procedimento cirúrgico, bypass regional, gastroplastia, cirurgia bariátrica é um componente importante, né? Agora, uma proporção muito alta dos pacientes tem esteatose. Bom, em termos epidemiológicos, tem algumas informações que foram coletadas nesses artigos. A esteatose está em 2 ou 3% da população general, não tem uma causa escrita. A incidência em diabéticos aumenta bastante, está 55%. A obesidade como 95%, dislipidêmicos 92%, mortes relacionadas com enfermidade do fígado, aí 20% estão na descrição, e esteatohepatite 8%. Esse é um dado epidemiológico encontrado na literatura relacionada com o tema. Há um dado em São Paulo, Brasil, que mostra que 32% dos paulistanos, que são a população de São Paulo, tem em quase um pouco mais de 14 mil exames, mostraram uma síndrome metabólica, portanto, candidatos a ter a esteatose. Então, esse é um fato que está preocupando as pessoas, ha sido mostrado num congresso brasileiro de hepatologia e está provocando muitas preocupações. Então, há que pensar que componentes, a qual componentes estamos nós outros submetidos ao risco de ter uma alteração hepática. Bueno, há esta informação que nos Estados Unidos a utilização acuerdan do jarabe de maíz, que é uma fonte de frutose, e há um incremento importante e uma diminuição da sacarose, porque há vantagens tecnológicas de produção de bebidas refrigerantes, sodas, etc., e custo, provavelmente, também, e porque também nos Estados Unidos não se pode falar em açúcar de cana-de-açúcar, e sim de maíz. Eu sempre gosto de mostrar este dado
porque, eso es para interromper un poco essas informações, mas que muitas vezes hablamos de uma correlação de coisas que muitas vezes não corresponde lá totalmente à verdade. Este é um dado que ha sido comparado as mortes em carreteras nos Estados Unidos com a diminuição da importação de limones. Nada com nada. Há alguns outros trabalhos que você pode encontrar que dizem que as pessoas que têm peio na orelha têm mais incidência de doenças cardiovasculares, infarto de miocárdio. Também não há evidência biológica nenhuma. Então, há que sempre tomar um cuidado com as informações que se procura correlacionar. Pero estas é importante, que é um gráfico clássico de uns autores bastante importantes nos Estados Unidos, que mostram a ingestão de frutose e a obesidade, e a concomitância, a coincidência. Eu penso que é um pouco mais do que coincidência. Eu penso que a correlação pode ser importante nesses casos. E eu penso também que a indústria de alimentos também reconhece isto como uma possibilidade. Bom, e também, para comprovar um pouco desta coincidência, concomitância, há descrições de fatores de risco importante, né? Então, cá está lá o aumento de níveis de açúcar que são provocados por qualquer alteração metabólica, de diabetes até a ingestão excessiva. Então, esse também é uma outra informação que é importante, que a produção de sodas, esse é um dado brasileiro, ha incrementado bastante em 89% desde 93, em bilhões de litros por ano. Aumentado muito. E aqui, provavelmente, o mesmo. Eu, quando era chiquitito, as sodas eram permitidas somente em finais de semana. Agora, obviamente que não existe, e os hábitos mudaram muitíssimo, né? Esse também é um dado lá na América do Norte, de aumento do consumo de sacarose. Também na América do Sul. Tem aqui um aumento importante de 86 para 2006, né, e os arábias não estão incluídos. Então, também tem esse dado importante. E mais um dado nos Estados Unidos, mostrando o sarabe com frutose, que é incrementado bastante em 7 anos, né, lá nos Estados Unidos. Então, esse é um dado que é publicado há 10 anos atrás ou mais um pouco. Em Brasil, solamente para completar a informação, uma encuesta nacional com muitos pacientes, 50 mil domicílios, um número grande, amostrado se hace a cada 2 ou 3 anos. A última ha sido em 2009. Mostram que o consumo ha aumentado bastante quando se compara em 2006, 2009, 2002 e 2009. Cá está. Uma ingestão bastante mais alta com sodas, refrigerantes de soda, né? E também mostram um outro tipo de soda, que é os Guaraná, que também há um incremento muito
grande em muitas das encuestas em diferentes anos, desde 74 até 2009. Há um incremento significativo. Então, em Brasil, estamos ingerindo uma quantidade de sodas bastante alta. Recentemente, há uma publicação em Brasil que foram buscar as informações de los jóvenes, de los adolescentes, quanto é a ingestão de soda. Encontraram uma quantidade que permite um cálculo de 26 quilogramas de açúcar nas bebidas por ano. 26 quilogramas. Se vamos fazer uma conta, um simples raciocínio matemático, esses 26 mil gramas multiplicado por 4 calorias, vamos a ter 104 mil quilocalorias. Se dividimos por um ano, vamos ter uma quantidade de quase 290 quilocalorias por dia. E essas 290 quilocalorias podem proporcionar 32 gramas de grasa. É claro, não é automático, porque também não se pode fazer uma correlação direta. Mas se você não tem um consumo, se não tem uma prática de exercício físico, se você está todas as noites em computadora ou na TV, então isto é verdade. Vamos acumular uma quantidade como esta, e esta é uma conta não muito difícil de entender. Ayer, antes de sair do Brasil, havia uma publicação em um periódico muito importante que mostra que há uma diminuição de 20% da ingestão de bebidas. Mas essa é uma encuesta que se faz por telefone, por quase 41 mil pessoas. Eu espero que isto seja que corresponda à realidade. Mas e aqui na Argentina? Eu consegui este dado que provavelmente vocês sabem muito melhor, mas é uma fundação interamericana de coração, não sei qual é a credibilidade desta, mas eu penso que é importante, e que investigaram 184 bebidas e mostraram que tem uma quantidade um pouco mais alta que o permitido de cucharaditas de açúcar. E isto também era um panorama um pouco similar ao que é mostrado em Brasil com os adolescentes. Se isto é verdade, vamos tomar água. Bom, para terminar, o diagnóstico do ponto de vista médico, vamos ver os dados do laboratório, as aminotransferases, é possível com ultrassonido, a ressonância magnética e, finalmente, a biópsia, que não está indicada, evidentemente, por a agressão que corresponde, não há necessidade disto. Há muitos autores, radiologistas, promovendo uma melhora da interpretação da ressonância magnética para isso. Como conduzimos o tratamento? Isso que provavelmente todo mundo conhece, a redução de peso gradual, uma dieta com componentes de graxas e carboidratos controlada,
o controle das comorbidades, estamos falando de diabetes, de síndrome metabólica, e o álcool, que em grandes quantidades nunca está bem indicada. Há algumas perspectivas de tratamento. A metformina é muito utilizada em tratamento de síndrome metabólico, vários outros, e aqui tem um componente que é a betaína, que é um peptídeo, e que vou falar um pouco mais dele, porque ela tem um papel, um rol em metabolização de graxas através de uma possível processo de transmetilação a nível hepático e pode modificar um pouco a infiltração de graxa e o dano hepático. Essa adenosilmetionina que converte a fosfatidilcolina. Então, esse seria um mecanismo, né, que vamos presenciar no metabolismo da homocisteína. Há um trabalho de nosso grupo também que ha tratado ratones com betaína e ha conseguido mostrar uma recuperação da função hepática, está aqui, com vários mecanismos, e uma prova que é um gold standard, né, na histopatologia, e que mostra um sucesso com a betaína em animais. E nós outros hicimos em pacientes que eram tratados no hospital de clínicas com esteatose ou esteatohepatite. E estudamos mais de 100 pacientes. E com a ressonância magnética. Então, se conseguimos mostrar, acreditem ou não, que pode acreditar, porque os radiologistas dizem que é verdade, que este é um quadro que é diminuição importante da esteatose. Há uma diferença de color e outras. Há uma fórmula matemática desse tamanho, mais ou menos, que se fazem os cálculos para mostrar que há uma diminuição de graxa. Com betaína. Tratamos por um período longo de pacientes, quase um ano de tratamento com betaína, todos os dias. Nós fornecíamos a betaína, 10 gramas ao dia, aminoácido, e os pacientes tiveram uma melhora muito importante. Um outro trabalho que também hicimos com pacientes com short bowel syndrome, né? E também mostramos que há uma tendência de redução de esteatose, porque também como vimos em um dos diapositivas, que é uma causa, a ressecção intestinal de esteatose. E quando se trata com betaína, tivemos a oportunidade de mostrar uma redução significativa. Estou quase terminando. Podem comemorar. Duas perguntas que são muito frequentes. Esta é uma. A fruta de la frutose tem o mesmo efeito? Não. Podemos desfrutar, é uma palavra complicada, porque fruta, desfrutar, pero há uma diferença muito importante de composição que favorece e não temos que nos preocupar com a questão de frutas. E a outra pergunta é esta: qual é a quantidade diária de frutose que é segura? Então, há
alguns trabalhos aqui mostrando que hicieron trabalhos com voluntários e que hasta 1,5 grama por quilo de peso corporal por dia é tolerado. Que esses são 2 litros de soda por dia, todos os dias. Eu sei que há pessoas que se podem, mas isso não é uma maioria. Quando esta quantidade é 2 vezes mais do que isto, em 7 dias você já tem uma incorporação de graxa demonstrada por vários mecanismos. Então, essa é a resposta a esta questão que sempre tem. Então, respondendo à questão, muitas graças.